Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente volto no canal trazendo para vocês todas as notícias do Corinthians de forma exclusiva. E vamos iniciar falando desse jogaço entre Corinthians 2, Grêmio 2. Um jogo de 4 gols na Neoquímica Arena, onde teve muitas reclamações. Acho que a CBF novamente errou por escalar um árbitro novo, estreando na Série A, num jogo tão grande. O jogo de Corinthians e Grêmio é muito maior do que um árbitro. O árbitro inexperiente. Então, comprometeu muito o jogo. Houve muitas reclamações por parte do Corinthians, por parte do Grêmio. Muitas pessoas, muitos corintianos falando que foi pênalti, outros torcedores do Grêmio dizendo que não foi pênalti. Então, acabou causando aí muita polêmica e atenção para os próximos jogos, tendo em vista que Corinthians e Grêmio farão aí um enfrentamento aí na Copa do Brasil. Pode ter certeza que a CBF tem que tomar cuidado, escalar um árbitro aí experiente para um jogo tão grande, um jogo de tanta responsabilidade. Então, o que comprometeu o jogo foi isso. Tecnicamente, o jogo não foi bom, nem do Corinthians e nem do Grêmio. Mas foi um jogo que houve um grande enfrentamento. Por que eu estou dizendo isso? O Grêmio continua na zona de rebaixamento. O Corinthians está fora do rebaixamento. Então, o técnico Ramon Dias disputou 3 jogos do Corinthians, 9 pontos. E desses 9 pontos, ganhou 7 pontos. Mas eu fiz uma observação que, na verdade, é o seguinte... Desculpa. Contra o jogo contra o Bahia, o Corinthians ganhou fora de casa. Foi um jogo muito bom. Agora, ontem, eu acho que o técnico Ramon Dias acabou errando a escalação. Por quê? Jogou novamente com 3 zagueiros. Jogando em casa, precisando da vitória, Corinthians não deveria ter jogado com 3 zagueiros. Porque precisa de jogar com linhas avançadas, mas ao mesmo tempo eu faço um flashback e tento entender a cabeça do técnico Ramon Dias. Ao mesmo tempo que eu critico, ao mesmo tempo dá para entender qual foi o pensamento dele. O que acontece? Corinthians tem 2 laterais fraquíssimos, tecnicamente muito ruim. Então quando ele escala 3 zagueiros, ele fortalece os laterais. Porém, o Corinthians não tem ofensividade. Por quê? Os laterais não apoiam. E tá com 3 zagueiros, o Corinthians pede uma força ofensiva. Contra o Bahia, tudo bem. Porque o Corinthians tá jogando ali por uma bola. Agora, em casa, não pode escalar 3 zagueiros. Tem que escalar um time mais ofensivo para vencer. Mas como eu disse para vocês, na cabeça do Ramon Dias, ele pensou o seguinte: Corinthians, com 2 laterais, tecnicamente muito fraco, então vou deixar a defesa bem fortalecida, escalando 3 zagueiros. Porque Mateuzinho teve uma chance de marcar um golaço, não marcou. Hugo teve uma chance de marcar um golaço, não marcou. Então o Corinthians está muito comprometido se tratando de ofensividade, porque os 2 laterais são fracos. Mas é difícil você criticar o técnico Ramon Dias. Por quê? Como eu disse no início do vídeo, em 9 pontos ganhar 7, então tá numa média muito boa. Ele chegou, o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Ele conseguiu tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e respirar um pouco mais aliviados. Ontem, ele promoveu a estreia do Charles, que acabou de chegar. Não sei por que não colocou o Bruno Bidon, que estava bem no Corinthians. Alex Santana chegou, estreou, mas Alex Santana não pode sair do time. Então eu achei que ao mexer no time, ele deveria ter colocado o Bruno Bidon. Corinthians vai enfrentar um time perigosíssimo domingo que vem, que é o Atlético Mineiro, com Paulinho, Hulk, né? Então o Atlético é um time muito fortalecido. E Corinthians, sinceramente, os 2 laterais que o Corinthians tem, não tem como jogar no Corinthians. Com todo respeito aos profissionais, sei que são pessoas trabalhadoras, sei que são pessoas dedicadas, são pessoas que buscam espaço, mas não tem a qualidade técnica necessária. Ontem foi um jogo onde o Corinthians podia ter conseguido aí a vitória. E só não perdeu o jogo por causa de um talento individual. O Grêmio está na zona de rebaixamento.
mas o Grêmio é um time com tradição, é um time que tem um grande técnico. Então, na individualidade de um craque, que é o Rodrigo Garro, acabou marcando um golaço. Mas Corinthians ontem poderia ter perdido o jogo tranquilamente. Com 1 minuto e meio tomou o gol. Depois empatou. Depois aos 31 tomou o segundo gol. Depois o Corinthians empatou nesse gol que eu tô falando do Garro, que foi um golaço de fora da área, acertou no ângulo. Gente, pelo amor de Deus, assistindo o Corinthians, a gente tem hora que quase passa mal. Meu Jesus do céu, não tem como o Félix Torres jogar na defesa do Corinthians. Félix Torres, ontem ele tava louco para comprometer o jogo. Olha o gol do Vila Chances. O Vila Chances acabou marcando o gol porque ele entregou no pé. Ele veio driblando. Ele compromete os outros zagueiros que com ele jogam. Infelizmente, porque aí o que o Hugo pode fazer? Nada. Então o Corinthians precisa ter... Eu tô olhando o mercado do Coringão. Corinthians fala em Gonçalo Plata, fala em Bernal, né? Só que o Corinthians precisa contratar um zagueiro urgente. Félix Torres, eu sei que é um zagueiro equatoriano, jogou Copa do Mundo, mas no Corinthians não consegue performar. Precisamos de contratar um zagueiro para jogar ao lado de André. Corinthians precisa contratar um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho. Não tem outro jeito. Kaká é fraco. Kaká, como eu falo para vocês, ele é 880. Um jogo vai muito bem, no outro jogo ele vai mal. No jogo ele marca contra, depois ele marca a favor. Ou no mesmo jogo ele faz as duas coisas. Corinthians está procurando contratar aí um centroavante, um atacante de direita, outro atacante de esquerda, mas não pode esquecer de contratar um zagueiro. Félix Torres, infelizmente, não está conseguindo performar no Corinthians. Nem ele, nem Gustavo Henrique, nem Kaká. Corinthians tem um zagueiro de qualidade, mas que os outros, que é o André Ramalho, os outros acabam comprometendo e comprometendo também o André Ramalho. No gol do Vila Chances, ele veio driblando. Félix Torres deu a bola, Vila Chances driblou Kaká, depois acabou driblando o André Ramalho também, marcando gol. O que o Hugo pôde fazer? Nada, porque ficou cara a cara com o goleiro. E hoje nós temos um goleiro seguro. Hugo Souza chegou no Corinthians, parecia que já jogava no Timão há mais de 10 anos, há mais de 20 anos. É um cara que chegou, vestiu a camisa e não sentiu peso. E Corinthians tem, os próximos jogos, são jogos difíceis. Corinthians precisa, na minha modesta opinião, um zagueiro para jogar junto com o André Ramalho. Corinthians precisa de um lateral esquerdo urgente, o Hugo não tem como. E o lateral direito tem que entrar o Fagner. Fagner tem que voltar. E o Corinthians precisa de dois caras para jogar na frente. O time do Corinthians, tecnicamente, no modo geral, é um time fraco. Então nós temos competições muito difíceis, porque nós vamos enfrentar novamente o Grêmio na Copa do Brasil. E olha, pedreira. O jogo, como eu disse para vocês ontem, houve alguns comprometimentos, faltou qualidade técnica, porém não faltaram raças dos dois times. O Grêmio, esse empate, o Grêmio vendeu muito caro esse empate, porque tinha chance de ter saído com a vitória. E Corinthians não pode desperdiçar a oportunidade de ganhar 3 pontos em casa. Estamos na parte de baixo da tabela. Saímos da zona de rebaixamento, mas continua na parte de baixo. O Grêmio tem jogo a menos que o Corinthians. Se ganhar, acaba passando. Então o Corinthians precisa fortalecer e ir ao mercado e fazer boas contratações. Não adianta só falar. Agora o Corinthians acaba de fechar e foi anunciado a Esporte da Sorte como patrocinador master. Então precisamos de fazer de 3 a 4 ou 5 contratações, não para fazer parte de um grupo, fazer parte de um elenco, e sim para chegar e vestir e assumir a titularidade. Um zagueiro, um lateral esquerdo, mais os 2 atacantes e um centroavante para fazer sombra para o Yuri Alberto, que na minha modesta opinião, Yuri Alberto nunca foi e nunca será um centroavante. Ele é um jogador de lado. De centroavante ele não consegue fazer o pivô. Por que não consegue? Porque ele não é. E muitas vezes você vê, vai cobrar um lateral, ele sai do meio dos pivôs e caça no lado do campo, porque ele não sabe fazer a proteção, fazer o pivô para receber a bola e fazer uma jogada. Mas Corinthians continua no caminho certo.
o técnico Ramon Dias. Por mais que eu achei que ontem ele escalou o time de forma errada, mas também entendo o pensamento dele que os dois laterais nós não temos. E por isso que ele colocou 3 zagueiros, mas o Corinthians precisa do mercado e precisa de contratar. Até quando vai sacrificar o técnico Ramon Dias escalando 3 zagueiros? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like. Se não é inscrito, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.